Abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, Coríntios, é uma carta. Capítulo 1, do versículo 3. Do versículo 3 até o versículo 9. Segundo Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós. Já passei o versículo 9, mas vamos lá. Com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Senhor, a Tua palavra está aberta, foi lida, e nós somos o Teu povo aqui. Te adoramos, oramos, cantamos louvores. Ô Senhor, não temos dúvidas de que o Senhor está no nosso meio, pelo Espírito que nos deu. E rogamos agora ao Senhor que fale conosco, por meio dessa palavra que é viva e eficaz. De maneira poderosa, fala aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Discípulos são, por natureza, os discípulos de Cristo são, por natureza, homens e mulheres consoladores. O Espírito que nos foi dado é chamado de o Consolador. O nosso Deus é chamado, aqui no texto que nós acabamos de ler, de o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Logo, os discípulos de Cristo, aqueles que caminham com Cristo, aqueles que foram salvos
por Cristo, aqueles que foram feitos habitação do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo Consolador, são neste mundo os consoladores. Homens e mulheres chamados para consolar, confortar. E será que existe algo que este mundo precise mais? Será que existe algo do que as pessoas careçam tanto como consolo e conforto? Não um consolo e conforto meramente humano, mas um consolo e conforto da parte de Deus, algo sobrenatural, espiritual, poderoso, transformador. Eu creio que não. Eu creio que a maior necessidade do mundo é o consolo e conforto que apenas em Jesus as pessoas podem encontrar. E nós, como discípulos de Cristo, somos os grandes consoladores. Somos os grandes confortadores. Somos aqueles que se transformam em verdadeiros canais da graça, da misericórdia, da bondade, do amor e do poder de Deus. Ele poderia usar os anjos e os usa, mas para consolar o mundo, ele usa a sua igreja. Ele usa o seu povo. Ele usa cada homem e mulher que foi por ele salvo, lavado e remido dos seus pecados, foi feita a habitação do Espírito Santo e foi por ele comissionado para serem uma bênção sobre a face da terra. Amém, irmãos? E tem algumas verdades nesse texto aqui que a gente não pode esquecer. A primeira delas é: os discípulos de Cristo passam por tribulação, por angústia e por sofrimento. Seria um equívoco alguém dizer deste púlpito ou de qualquer outro que tribulação, angústia e sofrimento é algo presente apenas na vida daqueles que não caminham com Cristo. Pois não seria uma verdade. Todos nós aqui, sem exceção, passamos por tribulação, por angústias e por sofrimento. Quem aqui nunca viu ou experimentou algo que, de certa forma, fez com que o seu coração fosse tomado de angústia? Quem aqui nunca experimentou uma situação onde não o riso, mas as lágrimas se manifestaram na face? Quem aqui nunca lidou com tribulações? O próprio Paulo, se você prestou atenção aqui, no versículo 8, ele fala sobre a natureza da tribulação que sobreveio sobre eles na Ásia, ao ponto deles desesperarem da própria vida. E, queridos, o mesmo pode acontecer comigo e com você. Passarmos por momentos onde a gente se vê esmagado, a gente se vê em aperto,
A gente se vê ao ponto, como diz o apóstolo Paulo, de desesperarmos da própria vida. Nos vemos sem saída, nos vemos diante de um problema sem solução, nos vemos diante de um dilema familiar, nos vemos diante de uma perda inesperada, de alguém querido, amado, nos vemos diante de uma crise que pode ser de ordem emocional, espiritual, financeira. Nos vemos diante de relacionamentos truculentos, que já foram bons um dia, mas que agora se resumem em problemas. Todos nós podemos passar por isso. E essa é a primeira verdade que a gente precisa entender, para que nós sejamos instrumentos de consolo sobre outros. Pastor, mas por que a gente tem que entender isso? Porque não tem como ser um consolador sem passar pela escola na qual os consoladores são formados. E que escola é essa, pastor? É a escola das tribulações. É a escola das angústias. É a escola dos sofrimentos. É o deserto. É a tempestade. São os vales da sombra da morte. Muitas vezes, irmãos, nós queremos atalhos para nos tornarmos uma bênção. Mas eu preciso te dizer que os atalhos não existem. Muitas vezes nós queremos o diploma antes do curso. Mas eu preciso te dizer que o diploma vem apenas após a conclusão do curso. Muitas vezes nós queremos experiência, adquirir experiência sem as provas. Eu preciso te informar que sem as provas, a experiência jamais virá. Tem uma frase do pastor Hernandes que eu gosto muito, e já mencionei aqui diversas vezes, quando ele diz assim que Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Tem propósito. Eu sou um servo de Deus e estou passando por essa tribulação. Tem propósito, meu irmão. Eu sou uma serva de Deus e estou passando por essas angústias. Tem propósito, minha irmã. Eu sou um servo e serva de Deus e estou passando por esse sofrimento todo. Tem propósito. O Senhor está te moldando. O Senhor está trabalhando em você. Pastor, mas não dá para entender tudo, não dá mesmo, nem tente. Mas dá para confiar no Senhor. Dá para exercitar a fé de que essa tribulação, essa angústia, esse sofrimento, seja ele que de ordem for, o Senhor não está com os olhos fechados. E tem propósito dele aí. Em nome de Jesus. Nós cantamos há pouco tempo atrás, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o texto que nós acabamos de ler, você vai encontrar nele a palavrinha tribulação. Você vai encontrar nele a palavrinha angústia. Você vai encontrar nele a palavrinha sofrimento. E Paulo está escrevendo para a igreja, para o povo de Deus. Então guarda isso, meu irmão. Você foi matriculado na escola de Deus.
E a escola de Deus tem essa matéria, tem essa disciplina. Tem lá o curso de tribulação, angústia e sofrimento. Pastor, mas não dá para pular esse curso? Não. E às vezes, por a gente não entender, a gente fica pegando dependência. Quem já pegou dependência na escola? Recuperação. Tem que fazer de novo o curso. Para aprender de novo. Hein? Vocês são muito inteligentes, vocês nunca pegaram uma DP. Eu repeti na 5ª e na 7ª. Sem o Espírito Santo, filho, 0 à esquerda. Com o Espírito Santo, um vaso de barro, usado pelo Senhor. Se você nunca pegou uma DP, você não sabe o que é uma frustração. Se você nunca repetiu um ano, você não sabe o que é todo dia você ir para a sala de aula, olhar para o professor e ter a convicção de que você está ali porque você não aprendeu nada do que deveria ter aprendido. E te foi dada uma segunda chance para você aprender. E na minha época de colégio não tinha esse negócio de empurrar para outro ano, não. Os professores eles pareciam, não tinham, mas pareciam ter prazer quando a gente reprovava. E minha mãe é professora, aposentada hoje. Passei com ótimas notas na 4ª série. Minha mãe foi minha professora. Depois disso foi luta. Irmãos, a gente tem que aprender que tem a escola da tribulação, da angústia e do sofrimento. E como que a gente tem que enfrentar, encarar essa escola? Com bom ânimo. E quando pega uma DP, dependência, você tem que fazer de novo, né? Bom ânimo. Bom ânimo. Tem que enfrentar. Tem que levantar a cabeça. Jesus declarou, e nós cremos na sua palavra, no mundo tereis aflições. Dentro desse quadro de aflições, você pode colocar tribulações, angústias e sofrimentos. Mas ele continua, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus é maior que toda tribulação. Jesus é maior que toda angústia. Jesus é maior que todo sofrimento. E ele faz uso dessas circunstâncias para moldar o nosso coração. E como é que ele molda o nosso coração? Segunda verdade que eu quero tirar desse texto. Porque o texto diz assim, versículo 4, que é o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Ele quem nos conforta. Em quais momentos de tribulação? Em quais momentos de angústia? Em quais momentos de sofrimento? Em toda tribulação. Pastor, mas e aquela também? Mas pastor, e diante de uma situação assim? Também. Pastor, também. Sejam tribulações, angústias e sofrimentos internos ou externos, de qualquer ordem, o Senhor conforta. Na vida do discípulo de Cristo, que é feito por Cristo um consolador nesse mundo, há momentos de tribulação, angústia e sofrimento. Mas na vida do discípulo de Cristo, que é chamado para ser um consolador neste mundo, não falta conforto e consolação de Deus em momento algum. A gente passa pela tribulação, mas o Senhor está ali nos consolando e nos confortando.
A gente passa por angústias, mas o Senhor está ali, nos consolando e nos confortando. A gente passa por sofrimento, mas o Senhor está ali, nos consolando e nos confortando. Pastor, mas como que a gente sabe disso? Está no texto. Versículo, olha aí comigo. Versículo 6. No finalzinho dele vai dizer assim, sobre o conforto, o qual se torna eficaz. Eficácia é uma palavrinha que diz, funciona, dá certo, acontece. O qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Quando é que a gente percebe o consolo e conforto do Senhor sobre nós? Quando em meio a essas situações que apertam o nosso coração, a gente se vê capacitado pelo próprio Deus a suportar com paciência. Está difícil, mas eu estou de pé. Está complicado demais, mas eu continuo caminhando. Como diz o salmista, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Eu estou chorando, mas eu estou andando. Eu estou apertado por todos os lados, mas eu estou prosseguindo. Está difícil, parece que o céu está de bronze sobre a minha cabeça. Parece que as portas estão fechadas diante de mim, mas eu continuo crendo que o meu Deus é poderoso, que Ele está comigo, e eu continuo com paciência, perseverando, suportando as provações que estão sobre mim. A gente se entende dentro da escola de Deus, irmãos. E a gente sabe que o mestre, por excelência, ele não é um tirano. Ele é bom. Ele é amável. Ele é misericordioso. Ele cuida de nós. Ele zela por nós. Ele não quer o nosso mal. Ele quer o nosso bem. A Bíblia diz que o Senhor nos trata como filhos. Ele é o Pai de amor. E preste atenção, a Bíblia vai nos dizer, lá em Hebreus, que até mesmo quando Ele nos disciplina, que lá é a ideia de castigo, até quando Ele nos aperta com força, sabe aquele chacoalhão que você dá no seu menino? Quando ele faz algo de errado, para ver se ele se desperta para o fato de que ele fez algo muito errado. Você pega, ô menino. Pois bem, Deus nos trata como filhos. E muitas vezes Ele nos dá um chacoalhão. E manda a gente para o quarto. E você vai para o seu quarto, menino. Você vai pensar no que você fez. E não saia de lá. Até determinada hora. É interessante que Deus também nos trata dessa forma. Se você nunca provou do cantinho de Deus, ô meu irmão, eu direto. Vai para o cantinho. Cantinho da oração. Cantinho da reflexão. Cantinho do pensamento. A gente vai para lá. E o texto nos diz lá em Hebreus que até mesmo quando Deus nos aperta, nos chacoalha, é para aproveitamento que Ele nos disciplina. Não é para nos destruir. Não é para nos humilhar sem propósito. Não é para nos ferir sem propósito. Mas é para tratar com a gente. Amém, irmãos? Então preste atenção. Não há discípulo de Cristo que não passe por sofrimento. É curso na escola de Deus.
Não há discípulo de Cristo que não passe por tribulação e angústia, mas também não há discípulo de Cristo que, passando por tribulação, angústia e sofrimento, não prove de consolo e conforto da parte de Deus. Ele é o Deus de toda consolação. Toda consolação está nele. E ele é o Deus que nos consola, que nos conforta em toda angústia, em toda tribulação. Bendito seja o nome do Senhor. O problema talvez seja que a gente se esquece que a gente foi matriculado na escola. E ao invés de enxergarmos, percebermos o consolo e o conforto de Deus, a gente só foca os olhos na tribulação. A gente só põe os olhos no sofrimento. A gente só fixa o olhar nas angústias. Olha para o professor, meu irmão. Olha para ele. Olha para quem está dando a aula. Olha para aquele que é o mais interessado que você aprenda a lição. Olha para ele. Em nome de Jesus. Olha para ele. Coloque seus olhos nele. Eu me lembro que no meu tempo de estudo eu tive muito professor. Eu tive uns difíceis. Tinha uma que me grudava pela orelha aqui, ó. E eu aprontava, eu era um pouco difícil. As crianças, por isso que a gente tira as crianças do culto. Vai para o cultinho delas. Mas tinha uma professora que ela pegava aqui, irmão. Eu acho que isso aqui é meu, é grande, tá vendo? Eu acho que é por isso. Tinha dia que ela pegava aqui, tinha dia que ela pegava aqui. Hoje não se faz mais isso, né? Vai preso. Mas eu louvo a Deus pela vida dela. E eu me encontro com ela quando eu vou na minha cidade. Ela diz: "Ê, Juninho, você deu trabalho." E dá vontade de falar para ela: "Olha aqui o tamanho que é isso aqui, ó. Tanto que a senhora puxou." Mas eu também tive professores que, quando eu estava fazendo a prova, eu lembro disso com uma certa nostalgia boa. E eu estava assim com um pouco de dificuldade na prova. E bastava eu olhar e fazer isso aqui, ó. Aquela carinha de não lembro, não sei, está difícil. E aquele professor vinha até a mesa, a carteirinha do aluno, desse aluno aplicado, e dizia: "Ó, começa com A, termina com B." Quase que dando a resposta, mas me ajudando. Volta aí a sua memória, certamente você também vai perceber pessoas que foram verdadeiras ajudadoras, para que você passasse por situações que de outra forma você não passaria. Não é não? Todos nós temos essa lembrança. Pois bem, eleve isso à milésima potência e você vai chegar perto de quem Deus é na sua vida, nos momentos de tribulação, de angústia, de sofrimento. Ele quer que você passe pela prova, mas você tem que colocar os olhos nele. Ele quer te ajudar a entender algumas coisas que você não entende. Ele quer te ajudar a corrigir alguns erros que você, por você mesmo, nunca vai conseguir corrigir. Ele quer te mostrar o caminho, a maneira de raciocinar, a maneira de pensar. Ele quer te dar discernimento espiritual para você olhar para a prova que está diante de você e, mas não é tão difícil, não. Ou se é difícil, espera aí, ele já me ensinou. Ou se eu não aprendi, ele está bem junto de mim para me ensinar de novo, para que eu passe. Amém, irmãos? Não falta consolo, conforto na vida do discípulo de Cristo que é chamado para consolar outros,
Bendito é o nome do Senhor. E nisso está a nossa formação, irmãos. A gente passa por tribulações, angústias e sofrimentos. E o Senhor está conosco. E o Senhor nos conforta e consola nas angústias, nas provações e nos sofrimentos. E aí, meu irmão, a gente se entende, e essa é a terceira coisa que eu quero dizer, como discípulos de Cristo, consoladores neste mundo. Porque olha só o que o texto vai dizer. Versículo 4, a parte B, eu vou ler o versículo todo, mas diz assim: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Acabamos de falar sobre isso. Para podermos, olha o propósito, olha o para quê. Às vezes a gente está diante da tribulação, da angústia e do sofrimento, e a gente fica perguntando, por quê? Meu irmão, muda a pergunta. Comece a perguntar, para quê? Para quê? O texto responde, para podermos consolar os que estiverem só naquela angústia, só naquele sofrimento, só naquela tribulação. É algo muito específico? Não. O que o texto diz? Em qualquer angústia. Esse é um chamado para todo discípulo de Cristo. Ser um instrumento de consolo, de conforto, da parte de Deus. Nós somos vasos de barro, irmãos. Mas Deus é quem preenche esse vaso e o faz transbordar. Para que a gente possa consolar, está aí, os que estiverem em qualquer angústia. E com o quê? Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu fiz esse curso, eu posso te ajudar. Eu passei pelo deserto, eu posso te ajudar a andar por ele. Eu estive na tempestade, eu posso segurar a sua mão enquanto você está passando pela sua. Eu já passei pelo vale da sombra da morte. Eu posso estar do seu lado para te lembrar que o bom pastor não nos deixa nesse momento. E ele nos consola com o seu bordão e com o seu cajado. Eu passei por isso, eu tenho essa experiência, eu posso compartilhar com você. Eu posso te ajudar. E é assim que nós nos tornamos instrumento de consolo sobre outras pessoas. Quando eu olho aqui para o 100º ovelha, irmãos, eu não vejo apenas pessoas que têm que ser arrancadas do buraco. No buraco no qual entraram, por causa do pecado. Assim como nós também fomos arrancados um dia do buraco, pela graça do Senhor. E por pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Mas eu vejo ali, meu irmão, minha irmã, homens e mulheres, rapazes e moças, que serão não só arrancados do buraco, mas que se tornarão instrumento de Deus para arrancarem outros dos muitos buracos nos quais estão. Louvado seja o Senhor por isso. Consoladores. Você está na escola, meu irmão. E enquanto estamos na escola, e essa escola, pastor, ela termina, a gente termina um curso, Deus já põe a gente em outro. Tem fim não, meu irmão, só no dia de Cristo. A grande formatura, a gente participa de subformaturas. Mas a grande formatura será no dia de Cristo. Aí a gente vai estar pronto. Mas até lá a gente vai se formando. Nesse curso eu já me formei, nesse outro eu estou no estágio. Esse outro eu estou começando só, mas já posso ajudar alguém. E assim por diante. Vivemos num tempo de extremo hedonismo. O que é hedonismo? É a cultura do prazer. Uma pessoa hedonista, ela não tem como não ser, também egoísta.
ela quer o bem para ela e só para ela. Ela quer ter prazer, ela quer ter alegria, ela quer ter desfrute das coisas, mas ela é extremamente egoísta. E nessa cultura de hedonistas e egoístas, é que a igreja tem que se levantar. Os discípulos consoladores, eles colocam o outro em primeiro lugar. Porque, irmãos, consolar dá trabalho. Consolar leva tempo. Consolar, às vezes, não é dizer nada. É só se colocar do lado e ficar lá. Eu já lidei com velório de crianças de 1 ano, já lidei com velórios de jovens de 18 anos, já lidei com velórios todos amados e queridos, de pessoas de 40 anos, de todas as formas e jeitos que você pode imaginar. Desde acidentes até infartos, doença, o que se puder imaginar. E tem hora que a gente não tem nada para falar, irmãos. A gente só tem que ficar do lado. A gente só tem que abraçar. A gente só tem que chorar junto. A gente só tem que ficar em silêncio. O grande problema dos amigos de Jó é que eles resolveram falar demais e ouvir de menos. E depois leia o livro de Jó. O Senhor os repreende por conta disso. Às vezes a gente tem que ouvir mais, olhar mais, prestar mais atenção, estender mais o braço. Às vezes um abraço diz mais que um capítulo inteiro da Bíblia que você possa jogar sobre alguém. Somos chamados para consolar, irmãos. Amém? E pastor, que hora a gente tem que falar? O Espírito Santo Consolador, ele nos dá esse discernimento. Fale isso agora. Diga isso agora. Pontue isso agora. Porque às vezes, para consolar, a gente tem que abraçar. Em outros momentos, não se assuste, para consolar, a gente tem que ferir. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Tem hora que o consolo vai ser uma palavra dura para alguém que precisa dela. E o que a gente precisa para isso? Discernimento. Quem pode nos dar isso? O Espírito Santo. Sabedoria, discernimento espiritual. Amém, irmãos? Quem aqui está na escola de Deus? Escola do discípulo, todos nós. Então, quando bater aí a tribulação, quando bater a angústia e o sofrimento, lembre-se que você está na escola de Deus. Não foca nas circunstâncias, não. Coloca os olhos no professor. Pastor, é tão difícil. É muito difícil, mas é possível. E o Senhor nos ajuda, amém? Ele chama a nossa atenção. Ele diz, olha aqui, presta atenção aqui. Louvado seja Deus por isso. Perceba que Ele te consola, Ele te conforta. Em todo o tempo. Você nunca ficou sozinho, meu irmão. Nunca. Nunca, pastor, nunca. Pode a mãe se esquecer do filho que amamenta? Pode até acontecer. Mas o Senhor diz para o seu povo, eu, todavia, jamais me esquecerei. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, para que a gente está na escola? Qual que é o propósito do Senhor nos consolar? É só nosso? Não. Ele quer fazer de nós instrumentos de consolo sobre muitos. Tem muito crente que está desanimado com a igreja. Está desanimado com Deus,
está desanimado com a obra de Deus. Sabe por quê? Porque esqueceu que é rio. Está vivendo como represa. Deus não derrama, irmãos, a sua bênção sobre uma represa. Deus derrama as suas bênçãos sobre os rios. Por quê? Porque o que é derramado aqui tem que chegar lá. Tem que chegar lá. Tem que chegar lá. Amém? Então, pastor, está uma represa. Vamos botar umas dinamite aí. Vamos explodir esse paredão. E vamos deixar o rio fluir novamente. Amém?